Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Hoje estamos no dia 181. A leitura é em Colossenses 3, 2 Samuel 15 e Jó 31. Capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. 2 Samuel 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: "A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo." E Absalão acrescentava: "Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça." E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor." Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: "Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom." "Vá em paz", disse o rei. E ele foi para Hebrom.
Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo. Mas, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os de tudo o que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Jó 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças.
Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante? Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó.